A Bíblia foi atacada ao longo dos séculos. Ela foi questionada, posta em dúvida, descartada, aprisionada em mosteiros, rasgada, queimada. Muitas pessoas foram perseguidas, mortas por causa dela. Porém, ela sempre sobreviveu e venceu. Nesta semana, nós estudaremos uns ataques mais cruéis à Escritura Sagrada, ocorrido durante a Revolução Francesa, num tempo profético previsto na profecia de Apocalipse, capítulo 11. Quando o ateísmo tornou-se a religião oficial do Estado. Porém, o testemunho da palavra de Deus não pôde ser silenciado. Ele prosperou e avançou mundo afora. Na visão de João em Apocalipse 11, é descrito o poder exercido pela palavra de Deus através dos tempos proféticos. Movida pelo Espírito Santo de Deus, ela tem poder para salvar e matar, iluminar o mundo e proclamar salvação, com autoridade para profetizar, para lançar flagelos sobre a terra, para pronunciar juízo sobre aqueles que a rejeitam. Para Jesus, as Escrituras do Antigo Testamento testemunham dele. E o seu Evangelho, o Novo Testamento, seria proclamado para testemunho pelo mundo inteiro. Quando nós comparamos as características das duas oliveiras de Zacarias capítulo 4 no Antigo Testamento, com as características das duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, nós percebemos que as duas testemunhas descritas em Apocalipse capítulo 11 precisam ser necessariamente o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas, a verdade de Deus, a sua luz para o mundo. É interessante que na profecia de Daniel, capítulo 7, ao final do Império Romano, um poder se levantaria em Roma, exerceria domínio civil e religioso sobre o mundo, durante 2 tempos, tempo e metade de um tempo. Procuraria ocupar o lugar de Deus, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Em Apocalipse capítulo 11 e capítulo 12, esse mesmo período novamente é apresentado, só agora sob o formato de 1260 dias ou 42 meses proféticos. O que em profecia equivale a 1260 anos literais, o tempo de domínio papal, quando a igreja medieval perseguiu os fiéis que buscavam seguir a palavra de Deus. Os 1260 anos de domínio papal se iniciaram no ano 538, quando o imperador Justiniano concedeu toda a autoridade civil e religiosa ao Papa Virgílio. Esse tempo terminou em 1798, quando o general Berthier, sob o comando de Napoleão, aprisionou o Papa Pio VI. Apocalipse capítulo 11 descreve, durante os 1260 anos, esse período de domínio papal, o que aconteceu com as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus. Elas são apresentadas como profetizando nesse período vestidas de saco, como que encobertas, porque as pessoas não podiam ter acesso a elas. Suas verdades estavam escondidas debaixo de uma pilha de tradições e rituais humanos. As tradições humanas haviam substituído o cumprimento dos mandamentos de Deus. E assim a igreja medieval havia mergulhado o mundo num período de escuridão espiritual. Porém, Apocalipse capítulo 11, verso 2, diz que Deus concedeu poder às duas testemunhas durante esse período, para que profetizassem mesmo vestidas de pano de saco. Ou seja, sempre existiram fiéis que buscaram seguir a palavra de Deus durante esse tempo. E assim nós temos estudado os valdenses, Hus, Jerônimo, Tyndale, Lutero, Zwinglio, Calvino, Wesley, tantos outros que lutaram em prol da divulgação da palavra de Deus, em favor dos seus ensinos. Assim é que Apocalipse 11 começa a detalhar o momento crucial no grande conflito,
quando as duas testemunhas seriam mortas, porém após 3 dias e meio ressuscitariam. É impressionante como o exato cumprimento dessa profecia bíblica deve encher-nos de confiança de como Deus dirige a história do mundo, dirige os seus filhos, a sua palavra e a sua igreja. O inimigo de Deus iniciou um forte ataque contra as Escrituras Sagradas durante a Revolução Francesa, que havia se iniciado em 1789. Houve o culto à razão, o ateísmo como uma religião oficial do Estado. Foi estabelecido o ateísmo em substituição ao cristianismo. A igreja foi transformada, as igrejas dos templos, em templos da razão. Houve inclusive um grande festival da razão em 10 de novembro de 1793, quando a deusa da razão foi entronizada. Bíblias foram queimadas, Deus foi proclamado inexistente. Utilizando uma linguagem simbólica, Apocalipse 11 diz que o corpo das duas testemunhas ficaria estirado na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito. O Egito na Bíblia é um símbolo do ateísmo, da luta contra Deus. Sodoma é um símbolo da imoralidade contra os princípios da palavra de Deus. É importante lembrarmos que o ateísmo e a abolição dos padrões morais bíblicos marcaram a Revolução Francesa. Apocalipse 11 diz que o corpo das duas testemunhas não seriam sepultados durante 3 dias e meio, o que dá 3 anos e meio literais. Recapitulemos. O ateísmo esteve no auge da Revolução Francesa exatamente durante 3 anos e meio. Em 26 de novembro de 1793, foi promulgado um decreto abolindo a religião. Apocalipse 11 diz que as duas testemunhas ressuscitariam, mesmo assim depois de 3 anos e meio. Nós recordamos que, em meio às reviravoltas que ocorreram durante a Revolução Francesa, com a ascensão de Napoleão Bonaparte, em 17 de junho de 1797, houve a remoção do decreto removendo as restrições à religião. A religião pôde ser praticada novamente, abolindo o culto à razão. Logo em seguida, em 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi aprisionado em Roma e levado cativo para a França. A tradição da igreja não prevaleceria mais, prevalecendo agora as Escrituras. Assim, no final da Revolução Francesa, de forma figurada, as testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, as Escrituras, voltaram à vida. Embora parecessem mortas, elas viviam no coração dos crentes e ressuscitariam plenamente, em conformidade com a profecia de Apocalipse, capítulo 11. É bom nos recordarmos que no final do século XVIII, Deus levantou homens comprometidos em levar o Evangelho a todo mundo. Sociedades bíblicas foram estabelecidas. A Bíblia foi impressa em muitas línguas. Houve liberdade religiosa e a mensagem se espalhou por todo o mundo. Sociedades missionárias foram estabelecidas para o envio de missionários a países distantes. Assim, a palavra de Deus invadiu milhões de lares ao redor de todo o mundo. O exemplo extraordinário de como a palavra de Deus avançou, nós encontramos na experiência de William Carey. Ele é chamado, inclusive, de o pai das missões modernas. Ele era um inglês de profissão sapateiro, porém um autodidata e estudioso de línguas. Ele pertencia à igreja anglicana, porém foi influenciada pelo reavivamento metodista de John Wesley. E estabeleceu um sonho em sua mente. Deus colocou em seu coração o propósito de ser um missionário em países estrangeiros. Só que ele enfrentou muita oposição a essa sua ideia. Não tinha apoio. Até que finalmente 12 pastores batistas reformados da Inglaterra o apoiaram e formaram uma sociedade missionária para enviar missionários.
William Carey dispôs a ser o primeiro missionário a ser enviado. E assim ele viajou para a Índia, onde ele viveu e trabalhou durante 41 anos. Pelo poder de Deus, Carey traduziu a Bíblia para 44 línguas e dialetos hindus. No ano de 1800, ele batizou o primeiro hindu convertido ao cristianismo. 1800. Ele fundou 26 igrejas. Estabeleceu mais de 100 escolas na Índia. Estabeleceu uma imprensa ali para a publicação de literatura cristã. Fundou também um missionário para a preparação de pastores na Índia. É importante que a palavra de Deus, no Salmo 119, diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Ela pode ser atacada, amarrada, perseguida, assim como muitos cristãos modernos buscam minar a sua autoridade, porém ela permanece viva e vitoriosa para sempre. Hoje muitos buscam questioná-la como se ela fosse apenas um empreendimento humano, tentando tirar dela o seu selo divino, porém ela continua viva, falando aos corações, renovando a vida daqueles que a seguem. É impressionante como Apocalipse 11 se inicia com uma tentativa de destruir a fé cristã na Revolução Francesa, erradicar a confiança, a crença em Deus. Porém, Apocalipse 11 termina com o triunfo do reino de Cristo. Apesar dos ataques, perseguições do inimigo, Apocalipse 11 aponta para a vitória final de Cristo sobre os poderes perseguidores do mal. O Evangelho sendo pregado a todo mundo. E assim, ao soar a sétima trombeta, em Apocalipse 11, Cristo retorna à terra, estabelece o seu reino, triunfando no grande conflito, erradicando o pecado de todo o universo. Em Apocalipse 11, ao soar da sétima trombeta, João viu o santuário de Deus no céu. Ali estava a Arca da Aliança, símbolo do concerto de Deus. Houve grande vitória, grande alegria no céu, grande louvor pela vitória final do Cordeiro contra o mal. Ao estudarmos a lição dessa semana, enfim, nós percebemos que Apocalipse 11 encoraja a todos aqueles que passam por provas nesse mundo. Aqueles que sofrem por causa de Cristo, por causa da verdade da sua palavra. Eles podem confiar nas suas promessas, porque o Senhor vela sobre os seus fiéis. A firme e eterna palavra de Deus permanece para todos sempre. Ela guia, ensina, protege, mostra o caminho da salvação, ilumina o caminho. Nós podemos confiar nas suas promessas. Podemos ter a certeza da redenção final dos filhos de Deus. Você e eu podemos apegar-nos às preciosas da palavra de Deus, sabendo que Deus guiou a sua palavra através dos séculos, guia hoje a nossa vida e um dia virá para nos buscar para o seu reino. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa santa esperança.